ao episódio 4 de All My Talks. Conversas reais sobre bem-estar, bioindividualidade e hábitos que fazem sentido no dia-a-dia. Consciência, sabor, sem rigidez, com muita intenção. Falamos para pessoas ocupadas que se preocupam com o seu bem-estar e com o dos seus e que querem viver verdadeiramente bem. O meu nome é Rita Lima, sou nutricionista na All My Snacks e este podcast é apoiado pela Porto Business School, a quem agradecemos a colaboração. Hoje vamos falar sobre um tema que está por todo o lado, o glúten. E certamente aposto que já ouviram aí desse lado algumas das frases como o glúten faz mal a toda a gente, o glúten inflama, mesmo não tendo nenhuma condição de saúde é importante retirar o glúten. Mas será que é mesmo assim? Será que o glúten é verdadeiramente um vilão ou é simplesmente uma moda passageira da alimentação? Para nos falar sobre este tema tão pertinente, hoje temos a Tânia Neves, nutricionista da Associação Portuguesa de Celíacos, e vamos conversar aqui um bocadinho sobre este tema tão famoso, tão pertinente aqui na atualidade. Tânia, obrigada por estares aqui connosco. Queres-te apresentar um bocadinho, falar um bocadinho sobre ti? Obrigada eu, Rita, claro que sim. Então, o meu nome é Tânia, sou nutricionista na Associação Portuguesa de Celíacos desde 2019 e represento um papel de responsável pelo Sistema Europeu de Licenciamento em Portugal, através do uso do símbolo de isenção de glúten e também da certificação gluten-free. E depois também tenho aqui algum tempinho para dar consultas de nutrição ao recém-diagnóstico que são tão importantes também. Claro que sim, estas pessoas precisam certamente de uma orientação mais específica, principalmente quando há um problema real, como já vamos ver a seguir, não é, Tânia? Vamos então começar pelo início. O que é o glúten, afinal? Então, o glúten é um conjunto de proteínas constituídas por prolaminas e gluteninas e que estão presentes nos cereais trigo, cevada e centeio. Muito bem. E porquê que há pessoas que precisam de retirar este componente da sua alimentação? Então, neste caso, falamos especificamente, logo em primeiro lugar, dos celíacos e é necessário para os celíacos retirar o glúten da alimentação porque, no fundo, na doença celíaca o que ocorre é uma resposta inflamatória mediada pelo sistema imunitário e que vai provocar uma progressiva degradação da mucosa do intestino e, portanto, o resultado será uma atrofia das vilosidades do intestino delgado e depois, consequentemente, compromete também a absorção de nutrientes, entre outras situações que podem ocorrer. Certo. E isso é mesmo uma condição de saúde, portanto, é uma doença, efetivamente, que requer que as pessoas não possam mesmo consumir o glúten. Portanto, é uma exclusão total. Exatamente, ou seja, isto não é uma dieta por opção, é uma doença autoimune e sim, o único tratamento que existe para esta doença é a dieta isenta de glúten, que deve ser feita de uma forma rigorosa e para toda a vida. A vantagem aqui, que eu por acaso costumo referir sempre nas consultas de nutrição de recém-diagnóstico, é que um doente celíaco, a partir do momento em que faz a dieta de uma forma rigorosa e para toda a vida, deixa de ser doente celíaco e passa a ser apenas celíaco, o que é fantástico. Isso é uma observação mesmo muito interessante, porque a pessoa passa realmente de uma condição em que tem muitas consequências, e já vamos falar um bocadinho delas, para uma condição em que a sua vida é mais perfeitamente normal tranquila e saudável, porque é aquilo que nós gostaríamos de ter numa doença crónica, não é? Ou seja, tiramos o peso da doença crónica e percebemos que realmente conseguimos recuperar totalmente a mucosa do intestino, a mucosa regenera totalmente, desde que seja aplicado o tratamento de uma forma rigorosa, que é a evicção do glúten de uma forma total. Muito bem. E como é que é feito o diagnóstico desta doença celíaca? Então, o diagnóstico começa pela sorologia, ou seja, uma análise de sangue aos anticorpos da doença celíaca e que se der positivo ou então se tiver uma história clínica muito sugestiva, então depois há a confirmação do diagnóstico através da endoscopia digestiva alta com biópsia do duodeno. Muito bem. E como é que, portanto, o diagnóstico é feito em que fase da vida? Costuma ser feito precocemente, logo em crianças? É uma coisa que se desenvolve ao longo do tempo? Explica-nos aqui um bocadinho como é que isto, caso alguém lá em casa esteja a sentir que pode ter esta condição, como é que a pessoa efetivamente, ou em que altura é que a pessoa efetivamente pode ter este diagnóstico? Sim, é importante estar atento aos sintomas em primeiro lugar. Portanto, sempre que existirem sintomas sugestivos da doença, devem consultar um médico e a partir daí vamos supor que o médico fará o seu trabalho e o despiste da doença celíaca. Ainda assim, é importante referir que
Nem sempre é fácil este trabalho e por isso é que é uma doença subdiagnosticada, porque há uma variedade de sintomas muito grandes. Portanto, já que estamos a falar em sintomas, é importante referir que nós temos os sintomas típicos, em que é mais fácil o médico pensar na doença celíaca, que são os sintomas gastrointestinais, e aí entram diarreias intercalada com obstipação, distensão abdominal, dor abdominal, e é mais fácil pensarmos na doença celíaca. No entanto, existem os sintomas atípicos, e aí pode ser uma depressão, esquizofrenia, outros problemas neurológicos, alteração nas análises da tiroide, alteração nas análises hepáticas, alteração nos esmalte dos dentes e, portanto, vamos pensar que... Não é? Acho que a maior parte das pessoas nem desconfia que a doença celíaca pode ter esses sintomas ou essas consequências, mas e às vezes são mesmo, exatamente, às vezes são mesmo os próprios médicos, por exemplo, um dentista. É muito difícil para um dentista, se vir uma alteração nos esmalte dos dentes, pensar na doença celíaca, não é? Porque é altamente improvável. E esta doença é realmente subdiagnosticada por isto mesmo, por esta variedade de sintomas. Aliás, estima-se que cerca de 100 mil portugueses são celíacos, mas apenas 15 a 20 mil estão diagnosticados. E é este o motivo. Mas para não fugir à tua questão sobre o diagnóstico, o diagnóstico pode surgir em qualquer altura, ou seja, se antes nós dizíamos que a doença celíaca era uma doença da idade pediátrica, hoje em dia já sabemos que não, e há muitos adultos a serem diagnosticados. O que é importante percebermos é que tem que haver o gene da doença celíaca para se desenvolver a doença. Se não houver o gene não se desenvolve, mas se houver o gene, que cerca de 30% da população tem esse gene, mas depois só é desenvolvido em cerca de 1%. Ok, portanto é uma proporção mesmo grande de pessoas que possa ter predisposição para desenvolver a doença, mas apenas uma pequena percentagem tem efetivamente a doença. E pode ou não desenvolver, e pode desenvolver em várias fases da vida. Pode ser logo desde criança, quando há a introdução do glúten, mas pode ser na idade adulta, e muitas vezes temos, até na associação, muitos sócios que nos chegam com o diagnóstico feito agora e têm 50, 60, 70 anos. Portanto, isto acontece. Que giro! E quando o diagnóstico é feito nessa idade adulta, mais avançada, há algum trigger, algum gatilho para esse diagnóstico só ter sido feito nessa altura? Existe assim algo que vocês já conseguiram estabelecer alguma associação? É assim, pode ser feito tardiamente, porque efetivamente já teve sintomas desde sempre e conseguem associar que sempre foram celíacos, porque desde crianças que têm os sintomas e depois só agora é que realmente lhes é dado um diagnóstico. Mas por outro lado, como eu referi, também pode só ter sido desenvolvido nesta fase adulta, ou seja, sempre tiveram um gene, mas só na fase adulta é que realmente se desenvolveu exatamente, e depois só aí é que vem esse resultado e o diagnóstico. Mas esse diagnóstico, como eu disse há pouco, é com confirmação de endoscopia digestiva alta com biópsia do duodeno, mas nas crianças há aqui uma exceção que, de acordo com os critérios da SPG, se o valor dos anticorpos for 10 vezes superior ao normal, não há necessidade de submeter a criança ao exame, mas claro que fica ao critério do médico e às vezes até os pais têm às vezes uma palavra a dizer. Claro, mas também é mas há critérios, não é? E sendo uma criança pequena, torna-se difícil. Perfeito, Tânia. Então percebemos aqui, já com esta tua primeira explicação, que a doença celíaca é uma doença e não uma moda. Exatamente. No entanto, como certamente tu sabes melhor do que eu, há muita gente a cortar o glúten porque sim, certo? O que é que tu achas que leva as pessoas a cortarem o glúten, mesmo não tendo uma condição diagnosticada, e às vezes até se calhar vão ao médico e efetivamente não têm o diagnóstico do problema, mas ainda assim acham que o devem fazer? Nós temos aqui vários cenários possíveis. Portanto, dentro daquelas pessoas que realmente não têm um diagnóstico, às vezes fazem-no por uma questão de moda. Não é? Temos este grupo de pessoas que faz por uma questão de moda e também porque nas redes sociais hoje em dia temos muita desinformação e muitas vezes há este mito de que o glúten faz mal a toda a gente, o glúten é inflamatório para toda a gente, as dietas sem glúten fazem emagrecer por si só e, portanto, basta uma celebridade fazer a dieta isenta de glúten e partilhar resultados que é o suficiente para a moda pegar, não é preciso muito. E eu diria que este boom nos últimos anos do glúten, eu diria que em primeiro lugar vem por essa questão de moda e aqui com alguns mitos associados, mas não podemos desvalorizar que efetivamente há pessoas que podem não tolerar muito bem o glúten e é aquilo que nós chamamos a sensibilidade ao glúten não celíaca, embora não sejam doentes celíacos ou alérgicos.
Queres-nos falar um bocadinho melhor, agora pegando nessa última parte que tu mencionaste? Portanto, além da doença celíaca, há uma outra condição que se chama sensibilidade ao glúten não celíaca. E, portanto, há muita gente que não tendo a doença celíaca pode ter esta sensibilidade. Queres-nos explicar um bocadinho em que é que consiste esta sensibilidade e qual é a diferença face à doença celíaca? Na verdade, temos 3 condições relativamente ao glúten, que é uma com caráter autoimune, que é a doença celíaca, é a alergia, que pode ser uma alergia ao trigo, e depois então a sensibilidade ao glúten não celíaca. Nestas 3 condições é necessário fazer uma dieta isenta de glúten. Eu diria que na doença celíaca e na alergia, uma dieta isenta de glúten rigorosa e sem contaminação cruzada, mas a sensibilidade ao glúten não celíaca, que é a tal intolerância que tantas vezes falamos, na maior parte das vezes pode não ser necessário que a dieta seja rigorosa e pela retirada do glúten apenas já podem sentir melhorias significativas e a reversão total dos sintomas. Mas cada vez mais também temos reparado que para determinados indivíduos com sensibilidade ao glúten não celíaca, retirar apenas o glúten pode não ser suficiente e têm sim que fazer uma dieta rigorosa sem contaminação. Ok, portanto, mesmo quem não tem... se calhar é importante também falarmos o que é a contaminação cruzada, porque não sei se toda a gente estará familiarizado com este termo. Portanto, queres-nos explicar um bocadinho o que é a contaminação cruzada e o porquê de às vezes isso ser tão importante, porque nem sempre nós nos apercebemos, mas efetivamente a contaminação cruzada acontece entre muitos alimentos, mesmo que nós estejamos a excluir alimentos como glúten. Sim. De uma forma muito simples, a contaminação cruzada, neste caso específico do glúten, pode ocorrer, por exemplo, se eu estiver a cozer uma massa, não basta escolher uma massa sem glúten, é importante que aquela massa não esteja contaminada, ou seja, eu não posso mexer a massa com a mesma colher que estou a mexer a massa com glúten, porque já vai estar contaminada. Ou então o pão, porque assim a contaminação cruzada pode ser direta ou indireta. A direta não basta eu dar um pão sem glúten não celíaco, se eu antes encostei o pão sem glúten ao pão com glúten. Certo. Portanto, aí é um contacto direto e é a contaminação cruzada por contacto direto. Mas vai muito mais além, porque também pode ser por contacto indireto. Então, se eu cortar o pão sem glúten com a mesma faca que cortei o pão com glúten, também já estou a contaminar. Daí que, para doentes celíacos, seja às vezes muito complicado comer fora, porque na realidade não... É o maior desafio. É o maior desafio, pois. É o maior desafio, porque fazer uma dieta isenta de glúten é muito fácil. Porque nós o que é que privilegiamos? Uma dieta saudável, uma dieta com base na roda dos alimentos, na dieta mediterrânica. E praticamente todos os grupos da roda dos alimentos têm alimentos naturalmente isentos de glúten. As frutas, hortícolas, leguminosas, os laticínios mais simples, tudo isto é naturalmente isento. Claro, com exceção do grupo dos cereais e tubérculos, em que aí temos que ter um cuidado especial, porque é aí que encontramos trigo e cevada e centeio, mas ainda assim temos alternativas naturalmente isentas, como o arroz, a batata, o milho, a quinoa, e portanto a dieta por si só é fácil de fazer, porque a nossa dieta mediterrânica é compatível, se conseguimos aqui adaptar, é compatível com a dieta isenta de glúten. O maior desafio, portanto, é na contaminação cruzada. E em casa, mesmo porque começa em casa, temos que trocar a torradeira, a tostadeira, a máquina do pão, porque não conseguimos higienizar corretamente, começa aí, mas ainda assim nós temos sempre muitas soluções para os celíacos e para as famílias. Aliás, alguns, para não se incomodarem diariamente com a questão da contaminação cruzada, até acabam por optar pela dieta a família toda. Opta pela dieta dentro de casa. Olha, isso é muito interessante, porque realmente dentro de uma família pode haver uma pessoa que tem doença celíaca e os restantes não a terem, e para essa pessoa também não se sentir mais limitada sozinha, não é? Individualmente, a família toda acaba por aderir também à dieta. Ou seja, o celíaco sente-se incluído nas refeições da família e também a restante família não tem diariamente que pensar aqui tem uma migalha, aqui tenho que limpar, ali toquei, ali não toquei. E portanto é muito mais fácil a dinâmica no dia-a-dia, não tenho que pensar sobre isso. E agora, claro, quando saem de casa, e como tu disseste bem, fora de casa é o desafio maior nos restaurantes. Ainda assim, nós na associação já reparamos neste problema há uns anos e desenvolvemos a certificação Gluten Free, em que nós certificamos restaurantes, hotéis, talhos, pastelarias, como sendo sem glúten, apto para celíacos. Ok, portanto, quando um celíaco vai a um restaurante, se vir essa certificação, pode estar tranquilo de que é seguro. Tranquilo, porque caso contrário, o que é que acontece? Eu diria que esta questão de moda, que
começaste por falar, daquelas pessoas que fazem por opção certo. Apenas, e tudo bem, veio trazer muitas vantagens. A principal é a oferta sem glúten nos supermercados aumentou, porque há uma procura maior, a indústria sente necessidade de acompanhar esta tendência, e eu diria que é positivo. Mas depois temos a parte mais negativa, que é esta procura. Depois também nos restaurantes suscitou aqui a necessidade de criar menus sem glúten e por vezes, quando não são certificados, não têm em consideração a contaminação cruzada. Então, para os celíacos é realmente um desafio, ou seja, se o restaurante não for certificado, eles já sabem, estão formatados para... Não é porque leem que é sem glúten que vão confiar. Porquê? Porque pode realmente só ter naquele prato alimentos sem glúten, mas podem não ter tido em consideração a contaminação cruzada. Exatamente, que como tu estiveste a dizer e muito bem, é um dos maiores desafios e que muitas das vezes suscita problemas, mesmo a pessoa não estando a consumir glúten. Agora vou pegar também noutra das coisas que tu foste falando, que é como a indústria se adaptou a este... Não só pela questão da moda e do aumento de pessoas que consomem alimentos sem glúten, mas também pela necessidade que os celíacos têm de diversificar um bocadinho mais a sua alimentação e poderem ter aqui outro tipo de alternativas. Como tu disseste inicialmente, temos na nossa roda dos alimentos muitas alternativas que naturalmente não têm glúten e, portanto, deveremos preferir, idealmente, essas, por serem também naturais e mais equilibradas nesse sentido. No entanto, a indústria foi criando pão sem glúten, massa sem glúten, bolachas sem glúten. Qual é a tua posição e a posição também da associação em relação a estes alimentos que vão sendo lançados no mercado? Se efetivamente são recomendados, se é suposto e aconselhável os doentes celíacos ou quem tem a sensibilidade ao glúten não celíaca, é recomendado consumir estes produtos? Eu diria que é um bocadinho uma opinião que nós já temos geral mesmo para aqueles que não são celíacos, que é tentar evitar os alimentos processados. E, portanto, nós em consulta normalmente dizemos logo a um recém-diagnosticado, deve privilegiar os alimentos naturalmente isentos de glúten, portanto, as frutas, hortícolas, etc. No entanto, isto porquê? Porque muitas vezes na consulta o que é que nós vemos? Agora sou celíaca e, meu Deus, será que eu vou ter opções no supermercado? E depois chegam ao supermercado, veem cá muitas opções, compram tudo. Certo. Então as crianças começam a levar para a escola a bolacha sem glúten, o bolo sem glúten, o queque sem glúten. E portanto parece que de repente é um mundo e aquela alimentação transforma-se pela negativa. Exatamente. E não é necessário, porque as crianças podem continuar a levar para a escola aquilo que levavam naturalmente isento de glúten e que devem privilegiar porque é mais saudável. Agora, se tiverem que optar por esses produtos, devem optar, lá está, sempre pelos que são específicos sem glúten. Muito importante ler o rótulo corretamente, porque se eu digo que é trigo, cevada e centeio que não podem consumir, às vezes isto está de uma forma diferente escrito no rótulo. Então nós temos até uns cartõezinhos para as pessoas levarem nas compras, para poder alertá-las para o amido modificado, que pode ser um amido de trigo. Exatamente, certo. Pronto, certo. E há muitas questões do género. E portanto é importante fazer a leitura correta do rótulo para, em primeiro lugar, e mais do que pensarmos no valor nutricional, em primeiro lugar, os celíacos têm que perceber se aquele produto efetivamente é sem glúten. E a partir daí, depois fazem uma escolha consciente. E, como eu referi, que cada vez mais a indústria desenvolve produtos sem glúten, também já há aqui um espaço para começar a pensar sobre o valor nutricional dos produtos. Então, nós já temos no mercado alimentos específicos sem glúten, com valores nutricionais bastante interessantes. Ok, queres-nos falar um bocadinho mais sobre isso? Porque eu acho, e eu enquanto nutricionista também, vamos lendo e ouvindo bastante informação de que os produtos sem glúten, por norma, têm teores de açúcar ou de gordura muito mais elevados. E, portanto, esta é a fama dos produtos processados sem glúten. Mas estás-me a dar aqui esta novidade de que, efetivamente, já existem produtos mais equilibrados. Queres dar aqui uma outra dica ou alguma coisa para as pessoas também terem mais atenção? O que é que devem privilegiar? Como é que devem escolher? Portanto, tendo dois produtos, o que é que devem olhar, efetivamente, no rótulo ou na lista de ingredientes para fazerem uma escolha melhor? Sim, na maior parte dos produtos realmente há aqui uma adição de gordura e açúcar, por vezes, até para substituir a falta do glúten. Mas lá está, existem alguns produtos interessantes e o que devem sempre fazer é consultar o nosso site. E, portanto, nós temos um espaço que diz onde comer, e aí incluímos esses estabelecimentos certificados, mas também incluímos marcas licenciadas.
com símbolo europeu, que são licenciadas por nós, com critérios europeus, iguais em toda a Europa, têm o símbolo e, portanto, facilita muito a leitura do rótulo. Esse é logo o primeiro ponto. Aquelas pessoas que se sentem mais desconfortáveis a escolher o produto, temos o símbolo e, portanto, facilita, não têm que ler a lista dos ingredientes. E depois aí nós temos por categoria de produto. Então, conseguem, por exemplo, ir às farinhas e perceber quais são as marcas que nós temos licenciadas, onde é que estão à venda e podem, inclusivamente, consultar desde logo ali no site os ingredientes. E, por exemplo, sempre que for num pão, numa farinha, se encontrarmos farinhas leguminosas, por exemplo, trigo sarraceno, é sempre mais interessante do que ir para aquelas coisas mais processadas, menos interessantes. E nós conseguimos fazer isso hoje em dia com algumas marcas. Se consultarem o nosso site, têm acesso àquelas marcas que às vezes ainda não são tão expressivas no mercado, mas que nós conhecemos, sabemos que têm muito cuidado com aquilo que colocam nos produtos, que vão formulando, e pode ser uma boa dica antes de irem às compras, perceberem onde é que estes produtos estão à venda, porque realmente começa a haver produtos mais interessantes. Preciso procurar, mas já existe. Perfeito, mas isso são ótimas notícias e é muito bom conseguirmos ter essa oferta para estas pessoas, porque de facto era aquilo que tu dizias, a criança de repente vai levar o queque, o bolo, as bolachas carregadas de açúcar e muitas vezes pensamos, é sem glúten, está seguro de que é saudável. E nem sempre é assim, portanto acho que esta informação é mesmo importante passar para as pessoas terem a noção de o facto de não ter glúten não é diretamente sinónimo de ser saudável, porque realmente é importante continuar a ler os rótulos como se fosse um produto com glúten normal, não é? Claro que sim. E muitas vezes também acontece depois falarem do preço dos produtos, ou seja, como tendencialmente um produto sem glúten, estamos aqui a falar de valor nutricional, mas depois para isto também é importante a parte económica, não é? E um produto às vezes chega a ser 3 vezes mais caro do que o produto igual na versão com glúten. E aí também temos solução. Nós no nosso site partilhamos muitas receitas, por exemplo, de pão. Porque o pão, efetivamente, é aquilo que nós notamos uma diferença de preço muito grande, está presente na mesa dos portugueses todos os dias. É muito um hábito portanto, português, não é? E é difícil de comprar todos os dias pão sem glúten, isto é impossível. Então nós partilhamos algumas receitas e lá está, com farinha de castanha, farinha de grão de bico, e é fácil conseguirem fazer em casa um pão sem glúten, fácil, descongelam no dia anterior e têm sempre pão disponível e interessante, certo, nutricionalmente. Perfeito, isso são sem dúvida dicas muito interessantes para as pessoas cada vez mais estarem informadas que há alternativas e que a dieta sem glúten não precisa de ser monótona e podemos também variar mais um bocadinho. Agora queria falar um bocadinho contigo sobre os riscos nutricionais associados ao corte dos alimentos com glúten. Portanto, sabemos que alimentos com glúten muitas das vezes, e para quem decide excluir o grupo dos cereais sem propriamente substituir por estas alternativas que falavas, que riscos nutricionais podem estar implícitos nestas situações? Esta questão é assim, não é muito clara de responder, ou seja, depende do que é que tu vais fazer como substituição. Ou seja, não é claro que se pode perder nutrientes se tu conseguires fazer uma substituição correta e equilibrada. E por isso é que também, para os celíacos, eles conseguem levar uma vida saudável, mesmo que seja sem glúten. Agora, eu diria é que há um risco muito maior, que é o de retirar o glúten sem fazer um diagnóstico. Só porque sim, por uma questão de moda. Isso sim é um risco maior, porque há um risco de estarmos a mascarar a doença celíaca. Muitas das vezes uma pessoa sente desconforto com o glúten. Então o que é que faz? Experimenta retirar. E sente uma melhoria imediata dos sintomas. Então o que é que faz? Mantém a dieta sem glúten. Mas esta dieta sem glúten não vai ser rigorosa, sem contaminação cruzada. Então imaginemos que esta pessoa é celíaca. Não está a fazer a dieta adequada às suas necessidades. Então eu diria que o maior risco está no mascarar da doença do que propriamente
aqui no comprometimento, sim, eu diria, porque tudo depende se estão a fazer escolhas corretas, substituições adequadas, é sempre possível equilibrar se for bem acompanhado. Mas o acompanhamento aí que tu tocaste agora é muito importante fazer uma consulta não só médica com o gastroenterologista para o diagnóstico, mas também uma consulta de acompanhamento nutricional com o nutricionista para efetivamente estabelecerem qual é que será o plano alimentar adequado àquela pessoa de acordo com as suas necessidades, certo? Sim, exatamente. Que muita gente às vezes não faz, ou porque não é diagnosticado verdadeiramente, ou porque por si mesmo decide avançar com uma dieta sem glúten e de facto aqui o risco de carências é então muito mais elevado. Portanto, Tânia, se te fizesse assim a pergunta diretamente, há alguma vantagem de uma pessoa não celíaca e com nenhum tipo de condição associada a uma sensibilidade ao glúten, há alguma vantagem para uma pessoa saudável em retirar o glúten? Na maioria das pessoas, não. No entanto, deve ser sempre acompanhado pelo médico, porque começam a surgir aqui algumas indicações de que determinadas patologias que não estão relacionadas com o glúten, efetivamente, quando fazem uma dieta isenta de glúten, retiram o glúten da alimentação, começam a ter aqui algumas melhorias. Isto ainda é muito inicial, mas lá está, são casos muito concretos e com o acompanhamento do médico. Ou seja, retirar o glúten porque sim, não faz sentido. Muito bem. Uma última pergunta e para clarificar também aqui sobre a doença celíaca. É a doença celíaca uma intolerância, como nós temos intolerância à lactose, por exemplo, ou classificamos de uma forma diferente esta condição? Não é uma intolerância. Aquilo que nós dizemos que é a intolerância ao glúten é a sensibilidade ao glúten não celíaca, que é aquilo que nós fazemos por exclusão. Okay. Portanto, teve acompanhamento médico, efetivamente é claro que o glúten é prejudicial, tem sintomas e quando retira o glúten melhora totalmente, então isso é a sensibilidade ao glúten não celíaca. Depois temos a alergia e depois temos a doença celíaca, mas a doença celíaca não é uma intolerância, é uma doença autoimune, ou seja, há aqui uma resposta inflamatória mediada pelo sistema imunitário. E há aqui produção de anticorpos. É importante fazermos esta distinção, porque eu acho que muita gente não sabe e é importante ter esta informação. E também para não tirar a importância da doença celíaca. Ou seja, nós quando estamos a dar formação aos hotéis, aos restaurantes, e nós explicamos sempre que quando um celíaco chega e diz que é celíaco, eles têm que considerar que não é uma opção. E, por exemplo, ser vegetariano é uma opção. E é fundamental que possam dar resposta, respeitem e que sirvam uma refeição vegetariana àquela pessoa. Certo. Mas é uma opção. A questão da doença celíaca não é uma opção. E, portanto, não vale a pena questionar, não vale a pena pensar que é uma moda, não vale a pena pensar que é por opção, porque não é. Estamos a falar de uma condição de saúde e, portanto, é necessário que as pessoas tenham essa responsabilidade, que sejam capazes de, cada vez mais, ter conhecimento do que é que realmente é a doença, para poderem também dar uma resposta adequada. E a resposta adequada, às vezes, não é servir o celíaco, porque se calhar numa pizzaria não vão conseguir servir o celíaco quando há tanta farinha de trigo no ar. Às vezes uma resposta responsável é dizer que não é possível. Não é possível, não tem opções disponíveis para aquela pessoa, não é? Exatamente. Por último, e para terminarmos assim em grande, como é que tu, ou o que é que tu dirias a alguém que tem doença celíaca ou sensibilidade ao glúten não celíaco ou alergia ao trigo, como já vimos estas três condições, o que é que tu dirias para esta pessoa ter uma relação mais saudável com a alimentação e de que forma é que as redes sociais podem atrapalhar aqui a forma como as pessoas vivem a alimentação na doença celíaca? Sim. Em relação às redes sociais, isto é, o impacto das redes sociais hoje em dia é gigante e, portanto, a desinformação que nós podemos ver nas redes sociais é realmente muito significativa e temos que saber, em primeiro lugar, ter espírito crítico e conseguir selecionar a informação correta. E para isso a APC tem os seus meios de comunicação oficiais, no Instagram, Facebook, site, newsletter e até os celíacos, muitas das vezes, principalmente aqueles que são recém-diagnosticados, podem ter dúvidas. Claro. E, portanto, devem privilegiar esta informação fidedigna.
Depois, em relação a lidar bem com a sua alimentação, os celíacos têm muitas opções, os celíacos, os alérgicos têm muitas opções. Os alimentos naturalmente isentos de glúten, os produtos que, como já falamos, cada vez mais, felizmente, a indústria tem evoluído muito nos últimos anos. Há muito mais opções isentas de glúten. Para aqueles que são diagnosticados agora, eu costumo dizer, há 5 anos, quando vinham às consultas, ainda nem sequer havia opções de pizza sem glúten e agora há de todos os sabores. Uma panóplia gigante de opções, não é? E não há nada que queiram comer sem glúten que já não encontram. Não existe. Hoje em dia exatamente. encontram e, portanto, têm que ver isto de uma forma leve, tranquila e nunca devem prevaricar. Ok, nunca. Abrir uma exceção, não é? Não devem dar essa liberdade, não é? Nunca devem prevaricar. Se acontecer de uma forma imprevista e sem se aperceberem, devem seguir com a sua vida normal, sem peso, com tranquilidade, continuar a cumprir a dieta isenta de glúten, de uma forma rigorosa e leve. Porque também é muito importante que os celíacos possam conviver, socializar. O convívio à volta da mesa, não é, que nós tanto defendemos, isso é importante, isso não se pode perder. Portanto, tudo na vida é equilíbrio. Certo, exatamente, tens toda a razão e acho que isso é o mote para tudo, seja uma pessoa celíaca, não seja, tem outro tipo de condição de saúde ou não. Acho que isso é sempre importante deixarmos aqui essa mensagem-chave e hoje percebemos, Tânia, muito obrigada pela tua colaboração também em esclarecer todas estas questões. Hoje percebemos que o glúten não é um vilão, sempre, não é? Portanto, é um vilão e deve ser evitado pelas pessoas que realmente necessitem de o fazer, mas porque têm uma condição real de saúde, como a doença celíaca ou a sensibilidade ao glúten não celíaca, como a Tânia também já nos fez aqui esta distinção, mas que não é uma moda e que não deve ser cortado só porque sim, sem qualquer tipo de acompanhamento. Portanto, Tânia, muito obrigada por este esclarecimento tão rico e por ter estado aqui connosco a fazer esta abordagem tão leve, tão tranquila e por nos ajudares a compreender melhor sobre este assunto. Como não poderia deixar de ser, e para te agradecermos a tua presença aqui, nós temos uma box de All My Snacks para ti. Portanto, obrigada. Esta é a tua box, obviamente, e se tu quiseres abrir estás à vontade. Obviamente que os snacks escolhidos para ti foram snacks sem glúten. Muito bem. Portanto, a maior parte deles, seja à base de fruta, seja à base de aveia sem glúten, seja à base de tortilhas de milho, portanto, são snacks naturalmente sem glúten e, portanto, espero que possa ser uma alternativa até para ajudar os teus pacientes também a diversificar um bocadinho mais aqui a sua alimentação. Obrigada, Rita. Foi um prazer para mim estar aqui e é importante darmos palco a estes temas. Sem dúvida, sem dúvida. Este foi mais um episódio do All My Talks. Obrigada por estarem neste lado. Partilhem com quem efetivamente sofre de alguma condição relacionada com o glúten, seja a doença celíaca, seja a sensibilidade ao glúten não celíaca. Sigam o nosso Instagram, o nosso canal no YouTube, vejam também o nosso site que está na descrição deste vídeo. Comentem também connosco aquilo que efetivamente se calhar já cortaram da vossa alimentação sem ser realmente necessário. E deixem também os vossos comentários. Obrigada e até ao próximo episódio.